Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Daniel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, vamos lá, meu povo, hoje nós vamos ler Daniel 8. Bora lá? Daniel 8, a visão sobre um bode e um carneiro. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Quando eu tive essa visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que fica na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto a Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro. E mais comprido apareceu por último. Vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir a ele. E nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele fazia bem o que ele bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste. Eis que um bode vinha do oeste. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio. E correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, enfurecido. Contra ele o atacou e quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir o bode. O bode jogou o carneiro no chão e pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis e cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Um deles saiu um chifre pequeno e se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra algum desses exércitos das estrelas e os pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário, destruiu o lugar do santuário. O exército que lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões. Lançou por terra a verdade, tudo o que ele fez prosperou. Depois de ouvir um santo que falava, e o outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e a visão das transgressões desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes de manhã. Depois o santuário será purificado. Depois que tive essa visão, eu, Daniel, procurei atendê-lo, que foi quando apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de um homem, e ouvi a voz de um homem que vinha das margens do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explique-me essa visão, homem. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo. Caí com o rosto em terra, mas ele me disse: filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ele saiu e falava comigo, e quando caí, senti os rostos na terra. Ele, porém, tocou e me pôs em pé e disse: eis que eu vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere a um tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos do primeiro rei.
E o fato do chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual que ele tinha. Quando se aproximar do fim desses reinos e das transgressões e tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel, mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não a sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que ele fizer. Destruirá poderosos e o povo santo. Por sua astúcia fará prosperar o engano. O seu coração ele engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois que me levantei, tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão que havia a quem entendesse. Olha que interessante. Daniel, quando a pessoa ela é de Deus mesmo, ela sabe das coisas. Deus ele dá um jeito de revelar. Deus ele não guarda os segredos para os seus amados. Deus ele quer se revelar à humanidade. Deus ele fez o homem, ele fez a mulher para que houvesse revelação, para que houvesse um encontro com Deus. Tanto é que Adão e Eva, né, o primeiro homem, o terroso, ele via Deus face a face. Ele tinha encontros diários com o Criador, todos os dias. Ele encontrava com Deus para eles baterem um papo, pessoalmente. Até que se encheu dentro dele a cobiça, né? A cobiça por querer ser como Deus, o desejo de ser como Deus, totalmente influenciado pela serpente, Adão e Eva comendo fruto proibido, e dali começa a história da queda da humanidade. Mas Deus, da mesma forma que o diabo entrou dentro da serpente e ali lançou uma semente para que houvesse a queda da humanidade, assim como ele caiu, Deus também lançou um projeto, e o projeto dele era ele mesmo, para resgatar a humanidade. Então, a história, ela vai se desenvolvendo até que ela para na cruz. Está consumado. Está consumado. Jesus, a última palavra dele é: está consumado. Ele vai à mansão dos mortos no sábado. Ele vai lá, ele apanha, ele prega as almas. Ele retira a chave do domínio da sua vida e da minha vida da mão de Satanás. Ele nos entrega no terceiro dia. Ele ressuscita do mundo dos mortos. Ele passa mais 40 dias aqui e eu quero dizer que ele voltará. E por que eu estou contando essa história da crucificação para vocês? Porque Daniel era tão sábio, que a vida de Daniel, as revelações de Daniel eram paralelos entre o que aconteceram, o que iria acontecer e o que há de por vir ainda por nós. Nessa parte, Daniel estava lá na Pérsia. Então ele vê, e aqui mesmo, ele tem uma visão tão pesada que ele não consegue entender. Interessante é que ele faz a revelação do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor nem conta qual é o sonho, ele fala: não, já sei. E Deus dá a revelação do que ele sonhou e a resposta do que ele sonhou. E Daniel fica perplexo com tudo que ele viu. Ele viu um bode, ele viu um carneiro, ele viu chifres, ele viu que matava o outro. Ele viu que o reino da Pérsia ia cair. Ele viu que o reino da Grécia ia se levantar. O Alexandre o Grande, vocês já ouviram falar dele. Ele iria se levantar e ele iria destruir o povo de Israel. E o que aconteceu? Exatamente isso. E depois ele se encontra com Gabriel. Gabriel, ele dá notícias. Gabriel é um anjo mensageiro. No meio do sonho, no meio da revelação, no meio da visão, Gabriel vai ter com ele para explicar. Esses animais, eles representam reinos. E esse reino vai destruir esse outro reino. E quanto tempo isso vai durar? 2.000? Eu não sei se eu vou conseguir achar a localização.
2.300 tardes e manhã. Depois de 2.300 tardes, o santuário será purificado. Vocês já perceberam que toda a história, ela reflete em prol de uma santidade? Ela reflete em prol de uma santificação? Até que se chegue na igreja. E a nossa missão é santificar a igreja. Qual é a tua missão na terra, querido? Santificar a igreja. Porque se você é igreja, se eu sou igreja, a nossa missão na terra é santificar a igreja. Então a gente ainda tem tantas coisas, tem a fofogueira, tem o falso profeta, tem o ladrão mentiroso, nossa gente. Mas a nossa missão como igreja é santificar a igreja. Vocês vão vendo que a história de Daniel ela vai se cruzando. As revelações elas vão vindo como um paralelo, um paradoxo. Imagina ele vendo tudo isso. Ele viu a queda do reino da Pérsia. Ele estava se achando grande, né? Que ele viu, na verdade, essa visão. Ele estava já vivendo o reino do Dario, mas quando ele conta isso aqui, mas ele viu durante o rei Belsazar. Lembra quem é o rei Belsazar? Ele mandou pegar as coisas puras e santas do templo para poder o povo ficar comendo e bebendo como se fosse nada. Gente, não toque no que foi puro, não toque no que Deus purificou. O que Deus purificou? A igreja, os escolhidos, o povo de Deus. Tem gente tocando no povo de Deus, tem gente tocando na noiva. Não toca no que Deus purificou, não. A nossa vida só haverá prosperidade nela se nós respeitarmos a noiva de Cristo. As pessoas não respeitam, sabia? As pessoas blasfemam contra o Espírito Santo o tempo todo. Ah, gente, o Espírito Santo. É ele quem conduz a verdade, a justiça e o juízo. Sabe por que as pessoas estão tão perdidas, tão desesperadas? Porque elas blasfemam contra o Espírito Santo. Sabe por que as pessoas estão tão sem direção? Porque elas querem o Deus da promessa. Elas querem o Deus da palavra. Elas não querem o Deus que caminha a gente para a eternidade. Elas não querem o Deus que nos leva junto ao Pai. A noiva de Cristo não pode ser tocada. E a noiva de Cristo, né? O Espírito Santo, ele só está para a noiva de Cristo. O Espírito Santo é o guardião da igreja. Poliana, eu vejo palavras no YouTube, eu vejo seu devocional, sou muito crente. Não, você não é. Não é, você precisa congregar. Porque o Espírito Santo, ele leva o povo, a igreja, para o céu. O Espírito Santo, ele é o condutor da igreja. Ele não é o seu condutor, ele não é o meu condutor. Não tem problema nenhum não congregar. Tem muito problema não congregar. Sabe por quê? Se você não congregar, como que você vai ter o Espírito Santo? Como que você vai ser levado para o céu? Porque o condutor da igreja é o Espírito Santo. E ele só conduz a igreja, ele não conduz eu e você de forma física. Então, a maior falácia de que a gente não precisa ir para a igreja, a gente precisa. Voltando à nossa história de Daniel, Daniel ele tem uma revelação sobre um reino que vai cair, que é o reino que ele era um dos governadores ali, presidentes, que é o reino da Pérsia, pela arrogância do coração do rei. E o que aconteceu? Mais para frente, aconteceu. O reino caiu. O rei da Grécia, ele destruiu o reino da Pérsia. E ali eles foram sendo de novo escravos. É interessante que todas as vezes que o povo de Israel se desvia do caminho do Senhor, ele se torna escravo. Todas as vezes que você sair dos caminhos do Senhor e nós nos tornaremos escravos do inimigo. O inimigo, ele está aqui para nos escravizar. Ele tem uma falsa teoria de que seremos como deuses. Só que quando a gente come do fruto da árvore proibido, a gente cai. O inimigo, ele quer nos confundir, ele quer nos cegar. Mas o Senhor, ele quer nos dar vida e ele quer nos dar vida em abundância. Escolhe qual caminho você vai ter que ir. Esse reino caiu. Por que ele caiu? Pela arrogância do coração dele. Daqui a pouquinho, nos próximos livros, a gente vê o quanto ele cai, o quanto ele se derrota. É interessante que quando as pessoas falavam sobre o Titanic, esse aí, nem Deus afoga o Titanic. Ele foi projetado para nunca
nunca afogar. Ele foi projetado para não cair. As pessoas, quem fez o Titanic morreu junto. Ele tinha certeza absoluta que o Titanic era imbatível. Um iceberg. Furou o Titanic e ele afundou. O Titanic, ele era um projeto grandioso, gigantesco, enorme. Se ele cruzasse o lugar, o oceano de um lugar para o outro e desse jeito e ficasse ótimo e não afundasse, eu vou contar uma coisa para vocês. O homem ia ficar grande demais. Ele ia se achar. E todas as vezes que a gente quer ser como Deus, o Senhor arruma um jeito, uma forma de mostrar que Deus continua e continuará sendo Deus. O Titanic afundou. O reino da Pérsia caiu. E o alecrim dourado tá achando que pode fazer o que quiser. Não pode. Pode passar dias, podem passar anos. Poliana, por que tal pessoa que me prejudicou, a vida dele tá de boa e a minha tá assim desse jeito? Sinceramente, a vida dele pode estar de boa mesmo. Porque Deus sabe a hora certa de abater o soberbo. Deus sabe a hora certa de cortar as asinhas do mentiroso. E talvez não vai ser no seu tempo, talvez não vai ser na sua hora, talvez não vai ser nem nessa década. Mas o Senhor, ele vai dar um jeito de revelar a grandeza dele, porque ele sempre fez isso. O Titanic caiu, o reino da Pérsia caiu. Tempos depois, com Jesus, os romanos caíram. Tantos caíram. Tudo caiu. E você tá achando que Deus não vai entrar nesse seu probleminha aí e fazer o soberbo cair? A única parte que você precisa nessa história é adorá-lo, é amá-lo e ter piedade do caído, porque ele vai cair. Não tem jeito. Quando a gente lê o livro de Daniel, a gente vê como Deus age. Olha aí, Jaque, eu vou mastigar mais essa palavra de hoje. Eu tive um sonho. Eu estava grávida, mexia tanto, que eu falava que são gêmeos. Gravidez geralmente são sonhos, né? Por que a gente sonha tanto que a gente está grávida? Porque são frutos, são sonhos, são projetos que estão nascendo dentro de você. Agora, o que você precisa? Do anjo Gabriel aí, te revelando o que é, como que Deus vai revelar isso? Qual é o projeto? Engraçado, ele vê um bode, o bode vai com o chifre crescendo, aí vem um carneiro, e um mata o outro, um destrói o outro, e o carneiro fica grande. Era a revelação, Jaque, o sonho dele era a revelação do reino da Pérsia que ia cair. Olha que pesado. O sonho de Daniel era a revelação do reino da Pérsia que ia cair, de como o povo ia virar escravo, 2000 e tantas semanas, de manhãs e tardes, e que depois o reino ia ser purificado. Ele precisou do anjo Gabriel vir falar com ele, que ele não entendeu, porque foi muito pesado para ele. Nem eu ia entender, gente, vocês entenderam que era isso? Imagina, você tá aqui de boa e você vê um bode com tantos chifres, e depois cai os chifres, e nasce 4, e não sei o quê, e vem o carneiro, não, primeiro é o carneiro, né? Aí vem o bode, e uma confusão. Ele falou, não, eu não dou conta, tá demais, tem que ter revelação, e ele tem. Sabe qual é o nosso problema? A gente sonha, a gente quer ficar buscando no Google, em guru. Você sabe quem é que vai vir? Sabe quem vai vir para revelar o teu sonho? O anjo Gabriel. Ele vai ser o enviado, o mensageiro, que ele vai te trazer boas novas. O anjo Gabriel, ele vem sempre com uma notícia. Qual é a notícia? Qual a notícia desse sonho? Qual que são os gêmeos que estão mexendo dentro de você? Quais são os sonhos duplos que estão aí para nascer? A gente tem sonhos para nascer, sabia? Todos nós temos sonhos para nascer. Quais são os nossos sonhos que estão para nascer? Gente, Daniel teve revelação grande demais, gente. Grande demais.
Se a gente tivesse que tomar uma lição desse sonho dele, se a gente tivesse que tomar uma lição dessa revelação que ele teve, seria sobre a soberba. Os soberbos nunca terão bom êxito até o fim. Eles podem sim, até uma parte da história, ter bom êxito, pode ser, mas para sempre não. Deus dá um jeito de abater os soberbos. Se o Titanic, que foi o Titanic, que não ia afundar de jeito nenhum, afundou, imagina o que Deus pode fazer na tua história. Imagina como Deus pode resgatar o teu futuro. Imagina como Deus pode transformar a tua sorte. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua presença. Nós cremos que a tua misericórdia ela vai se renovar cada manhã. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor é galardoador daqueles que nele esperem. Por isso que esperamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Cristo que estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.